Eu já falei aqui desde ontem de Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. O que tem esse evento? Esse evento são as pessoas que estão trabalhando em magnetismo que vão para um encontro. Não é um seminário, não é um congresso, é um encontro. Encontro de magnetizadores. As pessoas que têm o que apresentar vão e apresentam. E tem momentos de bate-papo, a gente começa a conhecer quem está trabalhando. E, sobretudo, a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas com quem está trabalhando no quê. Isso é impressionante, isso paga qualquer coisa. No próximo ano, em 2015, vai ser em Goiânia. No site já tem o link, quem quiser já fazer a inscrição. Isso eu não tenho nada a ver. Cada cidade que recebe é quem cuida de tudo. Eu apenas sou um grande divulgador. Porque eu acho que esse evento, ou a gente prestigia até para a gente saber o que está acontecendo, ou não vai acontecer nada. Falei do Parkinson, foi a experiência grande que teve agora no 7º. Se a gente for falar desde o primeiro, tem um caso que vem sendo tratado com grandiosidade, que é autismo. O pessoal de Pelotas tem desenvolvido, tem se dedicado muito e tem conseguido grandes avanços com terapia de autismo. E a gente jamais imaginaria uma terapia dessa encontrando respaldo no magnetismo. Já temos hoje já inícios de bons estudos em cima dos casos de esclerose. Temos já algumas experiências que foram vencidas contra a hepatite C. Temos estudos, que a gente vai falar daqui a pouco, que estão em fase inicial, mas extremamente promissora, para lidar com diabetes e hipertensão. Ou seja, o universo está se abrindo. E de repente nós estamos ficando totalmente alheios a tudo isso. Por quê? Não, porque lá no nosso passe a gente aplica o passe convencional e pronto, e acabou. Tudo bem, na sua casa você quer fazer só o passe convencional, faça. E você vai fazer o quê? Por que você não estuda? Por que você não avança? Por que você não pesquisa? Porque não tem outro caminho não. Tem que estudar, pesquisar, experimentar, errar, para poder acertar. Algumas vezes a gente acerta sem tantos erros, outras vezes a gente erra muito. Quer ver um exemplo? Diabetes. Todo mundo sabe onde é que se radica o diabetes. Todo mundo sabe quem é da área médica ou quem não é. No pâncreas. Porque o pâncreas começa a produzir pouca insulina. Todo mundo sabe disso. É verdadeira essa informação? É verdadeira. É verdadeira, é provada, é comprovada, é reafirmada. Isso é verdade. Quando nós fomos trabalhar magnetismo para resolver problema de diabetes, onde é que a gente foi trabalhar? No pâncreas. Óbvio, se o problema é lá, a gente vai trabalhar onde? No pâncreas. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a mexer com o pâncreas. Todo mundo começou a usar técnicas as mais variadas. Quem avançou mais fazia com que uma pessoa que tomava, por exemplo, 20 ml de insulina desceu para 10, mas se passava 2 semanas sem receber passe, voltava para as mesmas 20. Então, um avanço mínimo e insustentável, porque você ia ficar dependendo agora a vida inteira de receber passes. E não se livrava da injeção de insulina. Como pesquisadores, a gente faria o quê? Cruzaria os braços e deixa para lá, ninguém tem solução. Ou diz, vamos procurar onde é que está a solução. E nessa busca se descobre um novo centro que no meio espírita não se falava. E aí quando se descobre essa possibilidade e se avança, hoje a gente já tem uma resposta muito positiva em cima do diabetes. E qual foi o efeito paralelo que veio junto, agregado? Diminuição da hipertensão. Uau! Mas como é que a gente faz isso? Faz uma imposição e deixa que os espíritos resolvem tudo? Não resolvem. Porque se eles tivessem resolvido, eles já tinham resolvido. Eles estão esperando que a gente faça alguma coisa. Para eles poderem intuir, indicar, e vamos por aqui, vamos, tenta, não deu certo, e o que a gente faz agora? Tenta de outro jeito, tenta de outra forma. Tempo de aplicação, tempo de dispersão. Começa a estudar as variáveis do processo. Mas a gente quer uma fórmula mágica. Eu recebo e-mail todos os dias, não é força de expressão. Todo dia eu recebo e-mail de gente querendo uma fórmula para curar determinado problema. Não existe. A única situação em que a gente encontrou um padrão seguro foi na depressão. A única. Fora disso, tudo tem variantes e muitas variantes. Mas todo mundo quer uma formulazinha pronta. E não é por fórmula pronta. Temos que estudar.
Daqui a pouco eu falo que centro é esse e como é que a gente vai ter que mudar a maneira da gente ver o passe que a gente chama de comum. Ok? Kardec, como nosso grande codificador, o magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. Eu falei no primeiro módulo que tem no Livro dos Espíritos um capítulo voltado à emancipação, estados de emancipação da alma. E ali ele fala da dupla vista, e fala de sonambulismo, e fala de êxtase, e fala de sonhos, e fala de letargia e catalepsia. E aí, na hora eu disse, a gente jogou tudo isso fora, é verdade. Hoje a gente vê, por exemplo, no meio espírita, com confusão, porque os tradicionais não aceitam, os outros, não encontrando paralelo, querem incorporar de qualquer jeito. Primeiro começou com Valdo Vieira, quando ele criou a projeciologia. Foi uma briga feia. Quem é da época se lembra que brigalhada feia foi essa. Porque Valdo Vieira não é mais espírita, porque ele abandonou Chico Xavier e agora vem inventar uma outra coisa. Se você me pergunta, ele quis inventar. Por que ele quis inventar? Porque esse assunto já estava no espiritismo, chamado sonambulismo. Mas os espíritas não quiseram estudar sonambulismo. Valdo Vieira foi e criou projeciologia. O que é projeciologia? É a exteriorização do espírito fora do corpo. Como é o nome disso? Sonambulismo. Então Allan Kardec tratou. Tratou e tem mais. Não tratou de forma superficial, não. Mas a gente ficou de fora. Aí vem depois o Dr. Lacerda, no Rio Grande do Sul, e cria a apometria. O que é a apometria? Sem entrar na essência de se é espiritismo, se não é. O que é a apometria? A apometria é a aplicação do sonambulismo. A gente não estudou sonambulismo, não estuda sonambulismo, não queremos saber o que é sonambulismo. Que autoridade eu tenho para ficar contra qualquer outra pessoa que está querendo estudar? Eu não tenho autoridade, eu posso até não gostar, não concordar, mas autoridade eu não tenho. Porque eu tenho uma matéria dentro dos meus livros básicos e eu não estudo. A gente não estuda sonambulismo. De onde foi que Freud tirou suas primeiras ideias para criar a psicanálise? Do magnetismo. Em que campo específico no magnetismo? No sonambulismo. Nossa, Freud, com todo o materialismo dele, aproveitou as teorias do sonambulismo e criou uma doutrina. Criou uma escola, a escola psicanalítica. Depois vieram todos os seus derivadores, seguidores ou não, e criaram novos rumos dentro da psicanálise e mesmo da psicologia. Surgiu dentro do sonambulismo que Allan Kardec disse que era indissociável do espiritismo, e a gente simplesmente jogou fora. Antes do sonambulismo, quem é que vem? Dupla vista. O que é dupla vista? Dupla vista é dupla vista. Pronto. Sim, mas como assim? Ninguém explica. Já que ninguém explica, então vamos ler no texto do Livro dos Espíritos. O que é dupla vista? É uma visão profunda. E o que é uma visão profunda? É você ver além do que está sendo apresentado. Como assim? Eu me aproximo de você e digo, você está com dor de cabeça? Eu disse, estou, como é que você sabe? Aí eu não sei, mas eu sei. Mas como é que você soube que eu estou com dor de cabeça? Se eu não lhe disse nada, eu cheguei perto de você e senti que você está com dor de cabeça. Isto é dupla vista. Eu estou conversando com você e você começa a falar comigo. E eu sei que você vai parar o que você está dizendo e vai me fazer uma pergunta. E eu agora já sei qual é a pergunta que você vai me fazer. Como é o nome disso? Dupla vista. Eu estou aqui, estou conversando com vocês e de repente eu digo, eu acho que aconteceu isso agora. Daqui a 5 minutos alguém me escreve, olha, há 5 minutos aconteceu isso. Como é que eu soube disso? Eu estava desperto. Dupla vista. Eu vou aplicar um magnetismo em você, vou fazer um passe. Aí eu digo, nossa, isso aqui está desarranjado. O que é isso? Chama-se tato magnético. O que é tato magnético? Dupla vista. O que foi que Allan Kardec sugeriu? Desenvolva dupla vista. O que foi que a gente fez? Nada. E aí jogamos tudo para o miraculoso.
Eu vinha passando a mão, de repente o guia segurou minha mão, que eu queria tirar e não conseguia. Foi o guia que precisou segurar a sua mão, ou surgiu ali um campo magnético tão forte que lhe atraiu e você não conseguiu sair dele? A gente joga tudo para o mundo espiritual quando é tudo lei física. Também daqui a pouco a gente chega lá. Uma pessoa está numa reunião mediúnica. E ela está... Aí chega Hoje em dia a gente não sabe nem que nome dá, porque você diz um nome, não pode. Diz o outro nome, não pode. Diz o outro, não pode. Aí a gente fica sem saber o que é. Como dialogador. Olha que nome bonito. Dialogador. Chega o dialogador Messias. E aí chega lá. Meu irmão, venha em nome de Jesus. E a pessoa está lá. Venha, meu irmão. Nós estamos lhe esperando de braços abertos. Meu irmão, você sabe que muito mais pode o Senhor. E fica aquele e não sai daquilo. E aí o que é que é? O dialogador não consegue nada. Aí o próximo passo do dialogador, isso dentro de uma reunião normal, ele fala normal, meu irmão, venha em nome de Jesus. O espírito não aumenta a manifestação. Aí ele amolece os beiços. Meu irmão, nós estamos aqui com muito amor. Eu imagino o Messias dizendo isso, desse jeito. Deve ser uma cena engraçada. Mas aí o espírito não vem. Ele fica ali. Tá bom, meu irmão, então vai em nome de Jesus. E ele não foi, nem veio. Como é que pode? Aí vem um magnetizador, um passista, não tem o que fazer. Aí coloca a mão na cabeça, a mão desce, porque cansa. Aí no que ela desce, ela para aqui em cima. Para no humeral. Aí você está ali com a mão parada e daqui a pouco aquele E você fica sem entender como é que agora ele vem. Aí daqui a pouco, você está me trazendo, eu vou lhe matar, infeliz das pernas tortas. E aí ele sai dizendo o que ele quer. O espírito veio. Aí você começa, meu irmão, porque Jesus, no nosso tempo... Que Jesus, coisa linda. Parece a voz do além mesmo, né? Olha, numa hora dessa que eu contando essa história, todo mundo fica acordadinho. Por que será? Eu acho que é porque a gente gosta do obsessor. Quando eu estou falando sério, está todo mundo dormindo. Eu fui falar do pobre coitado, já chegou, o sono já foi embora. Aí o espírito se manifesta. Aí na hora que a gente diz, pronto, meu irmão, terminou, você agora pode ir embora. Aí ele diz, eu ir embora? Vou nada, aqui não tem que me tire. E aí a gente entra na outra fase. Primeiro a gente queria que ele viesse, ele não vinha. Aí ele vem, quando ele chega, diz, agora vai embora. Diz, agora eu não vou. Nada mais justo. Eu não queria vir, você me chamou, agora você quer que eu vá embora, eu não vou. Mas meu irmão, o horário já terminou, problema seu. Eu não saio. Aí o Messias, né, que a essa altura começa a ficar nervoso. Não é ficar com raiva, é nervoso. O sistema nervoso dele começa, meu Deus, eu tenho que mandar esse rapaz embora, mas não posso ser grosseiro, porque eu não sei porque em reunião mediúnica a gente tem que ser bonzinho sempre. Meu irmãozinho, Jesusinho está lhe esperando. E ele diz que não vai. Aí como a gente vê que não vai mesmo, aí a gente já que estava com a mão parada aqui, meu irmão vai embora, e segurando ele aqui, ó. Meu irmão, vá. Não precisa você ficar aqui, e a gente segurando ele. Tá bom, meu irmão. Olha, está na hora de você ir. Aí a gente começa... meu irmão, Jesus, eu não vou, eu não saio daqui, não tem que me tire. E a gente lá dispersando, daqui a pouco, eu vou, mas você vai ver, eu volto e vou lhe matar. Feiticeiro, vai embora. Aí a gente não analisa o fenômeno. Foi o guia que me inspirou. Minha mão ficou parada, aí ele veio. Depois eu comecei a abanar as mãos, ele foi embora. Por quê? Porque enquanto eu estava parando, eu estava concentrando, aumentando o campo magnético, o espírito atrai e estabelece a conexão. Quando eu quero mandar embora, eu tenho que fazer o processo inverso. Agora eu tenho que diminuir o concentrado magnético para favorecer o desligamento. Então a gente usa uma energética apropriada. Não preciso de espírito me intuir isso. Se eu estudei, eu sei fazer. Nós precisamos ter essas noções, as noções de como nós vamos atuar, o que nós queremos.
Eu quero atrair um espírito, eu tenho que usar mecanismos de atração. Eu quero que ele vá embora, eu tenho que usar mecanismos de libertação, de liberação, de encaminhamento. Mas a gente quer que os espíritos façam e a gente trabalha na contramão de tudo. Por isso é que é importante a gente entender o processo. E é o que Allan Kardec coloca. O magnetismo nos deu a ligação para entendermos o perispírito. E o sonambulismo nos permitiu entender a manifestação espírita. Aí o que a gente faz? Abre mão do magnetismo, do sonambulismo. A dupla vista a gente nem percebe o que é. A dupla vista ela acontece antes do fenômeno sonambúlico. O que é o sonambulismo? É uma dupla vista aprofundada. Você leva a pessoa a literalmente sair do corpo, que a gente chama vulgarmente de desdobramento, e não é, o termo próprio não é esse, é saída mesmo. E quanto mais profundamente você sai, quando você retorna, você volta com lembrança zero. Isso acontecia no início de forma natural. Depois se descobriu que em alguns momentos de ação magnética, algumas pessoas entravam em sonambulismo. Barão do Poté chegou a fazer um cálculo e ele estima que entre 20% e 25% das pessoas que recebem tratamento magnético são sonambulizáveis. Ou seja, podem ser sonâmbulos. Qual era a vantagem do sonâmbulo naquela época? Eles pegavam o paciente que ia se tratar de uma doença. Quando estava no meio da terapia, o paciente entrava em estado sonambúlico. Você está dormindo? E a pessoa respondia, não. Mas você está aqui? Estou do lado de fora. Qual é a doença que você tem? Eu estou vindo para ser tratado disso, mas o meu problema é aquilo. E o que é que eu faço para lhe ajudar? Você faça desse jeito, quando eu acordar, mande que eu tome tal remédio, e se for feito tudo direitinho, depois de tanto tempo eu fico curado. Isso era uma revolução. Agora era o paciente que não entendia nada de terapia que estava dizendo o que era que você deveria fazer, inclusive dizendo técnicas de magnetismo. Eles começaram a aproveitar a indução magnética para levar as pessoas a um estado sonambúlico. Depois se descobriu que tinha algumas pessoas que tinham no seu estado sonambúlico o poder de examinar outras. Então tem sonâmbulos que você leva ele ao estado de sonambulismo e depois diz, olha, tem o paciente que está na maca tal. O que esse paciente tem? E ele aqui vai lá e descreve o paciente, diz se é homem, se é mulher, o que é, de onde veio a doença, qual é o problema, e você fica monitorando como que se você tivesse um aparelho lá fazendo exames no paciente. Nós nos demos ao luxo de abrir mão disso. No tempo de Allan Kardec isso era comum. Isso a gente abriu mão. Ficamos no prejuízo? Claro que ficamos no prejuízo. Porque as pessoas não perderam a possibilidade. Nós não temos condições agora de fazer as pessoas saberem mais disso. E temos como? Retomando do início. No Brasil, a pessoa que está estudando de forma mais dedicada ao sonambulismo é a Dilson de Aracaju. Que para quem já acessa meu site é a pessoa que é responsável pelo único jornal de magnetismo do Brasil, que se chama Jornal Vórtice. E que para quem quiser é só entrar no meu site, tem todos os números à disposição, é só baixar. Custo zero. Mas a gente nem sabe disso. Quer dizer que tem um jornal de magnetismo? Tem, há muitos anos. Nunca deixou de publicar um único mês. Todo mês tem uma edição. Todos os grandes eventos, todos os M's, tiveram anotações, pontuações, referências nos jornais Vórtice. E nós temos então, só aí a gente tem um mundo de informações e a gente pouco cuida. Tem um médico que cuida lá de dar noções de anatomia e fisiologia. É um curso riquíssimo para quem não quer comprar livros. É um médico que tem feito um trabalho excelente. Mas é preciso que a gente vá atrás. Allan Kardec já advertia, o magnetismo está aí para nos fazer entender o perispírito. E nós entendemos o perispírito sem o magnetismo. Algo está errado. A liberdade do espírito nós aprendemos a partir do sonambulismo. Abrimos mão do sonambulismo. Como é que a gente entende isso? A gente ficou a ver navios.
São reflexões que nos arremetem para uma necessidade de estudo e não de ficar somente no eu acho. Naquela mesma mensagem que a gente já leu aqui do Evangelho, no capítulo 19 a 12, olha só o que tem aqui. O Cristo que operou milagres materiais. Veja que ele não falou milagres, falou milagres materiais, no sentido de que operou coisas na matéria. Mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. E aqui para mim está a melhor definição de fé que qualquer pessoa e qualquer doutrina já deu. Olha essa definição de fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que não tem vínculo nem com religião, nem com culto, nem com crença, nem com descrença. O que é fé? É a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode gerar satisfação. Nem isso a gente percebe, a gente lê isso daí e passa por cima. Aí alguém pergunta para a gente, como é que eu faço para ter fé? A gente não sabe responder. Muito bem, exercite sua vontade de querer. E não duvide de que isso é possível. Então um ateu pode ter muita fé. Então uma criança pode ter muita fé. Então uma pessoa pode ter fé, independente dela ter religião ou não. Mas a gente não pensa desse jeito. E olha como é que ele continua aqui. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo de Jesus? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então, do tempo de Jesus, desconheciam, mas que hoje, no tempo de Kardec, em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Ou seja, no tempo de Kardec, muitos desses milagres já eram compreensíveis se a gente estudasse magnetismo e espiritismo. Mais uma vez estamos no descompasso. E está texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito? Este esquema, eu vou pedir que vocês depois, quem quiser pode baixar lá no meu site, tem ele. Quem tem o livro O Passe, se não me falha a memória, está na página 63. É um esquema que eu fiz para o livro O Passe, apoiados apenas no Livro dos Espíritos e na Gênese de Allan Kardec. Esse esquema mostra como é que nós nos desenvolvemos dentro do nosso processo de evolução e progresso. Livro dos Espíritos, questão 1, trata do que é Deus. Na Gênese, no capítulo 2, trata do que é Deus. Deus, ele tem um sistema que nós podemos colocá-lo de forma destacada, chamado de criação. Porque nós podemos dizer que Deus fez tudo, mas Deus não faz tudo. Deus fez tudo quando estabeleceu as regras e permitiu que houvesse um campo primacial. Mas ele não fez tudo porque, por exemplo, Deus não faz cadeira, Deus não faz computador. Ele dá a condição do homem se desenvolver e fazer. Isso tudo a gente percebe quando estuda a criação. Desde a Gênesis no seu capítulo 2, no seu capítulo 6 e no Livro dos Espíritos nas questões 38, 80 e 81. Depois, nós vamos agora começar a dissecar isso, aonde é que nós gostaríamos de ter chegado. Existe um ramo chamado ramo do Espírito e existe um ramo chamado ramo da matéria. No ramo do Espírito, nós temos, a partir da questão 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a pergunta: há dois elementos fundamentais no universo, espírito e matéria? Essa é a pergunta de Kardec. E os Espíritos responderam: acima de tudo Deus. E complementa: Deus, Espírito e matéria, eis aí a trindade universal. Então nós estamos também dentro de uma ótica ternária, uma ótica trina, onde Deus está acima de tudo, seria o ápice da pirâmide, e logo nas duas outras pontas da base nós teríamos o Espírito e a matéria.
Isso nos coloca, inclusive, de uma forma diferenciada para a gente agora analisar a matéria. A matéria já não é mais o inimigo. A matéria é um outro elemento fundamental do universo. O nosso problema é contra o materialismo, ou seja, o apego excessivo à matéria, e não a matéria em si. E aqui então existe uma conexão entre o princípio inteligente e o princípio material, que o princípio inteligente normalmente é chamado de princípio inteligente universal ou princípio espiritual. E no fluido, no princípio inteligente material, o princípio material, ele é mais conhecido como fluido universal. Nessa sequência, nós temos no ramo do espírito. O espírito começa a se desenvolver, ele cria o princípio inteligente propriamente dito, e no seu processo de prosseguimento de progresso, ele chega ao espírito propriamente dito. Então aqui está a linha de progressão do espírito. No ramo da matéria, nós temos que isto daqui é uma fonte, e essa fonte gera um grande campo. Esse grande campo é o fluido cósmico. No fluido cósmico, nós temos aqui didaticamente dois elementos básicos. Nós temos um elemento que é a matéria e a energia passiva. Eu sei que isso é chato, mas vocês têm que ver. Porque depois vocês vão dizer, eu não entendi. Eu digo, agora leiam, estudem. Porque eu sei que eu não sou, por isso que eu nasci no Nordeste. As pessoas do Nordeste têm raciocínio lento. Eu estudei esse esquema durante 2 anos para chegar nessa conclusão. Vocês vão aprender isso aqui em 5 minutos. Vocês vejam que é um outro nível. Mas esses 5 minutos vocês têm que prestar atenção. É o que, Lúcia? Não entendi. É muito fascinante, eu também acho. Até hoje eu fico fascinado com isso. Sério, estou falando sério. Então ele divide aqui didaticamente. Nós temos matéria e energia passiva, portanto sem vida. E temos no outro campo um fluido vital, que também está passivo, porque aqui não tem vida ainda. Nesse fluido vital, nós temos um elemento, que aqui eu estou usando como se fosse uma lupa, ampliando uma parcela disso, que é o princípio vital. Muito bem, então nós temos aqui por enquanto separados fluido e matéria, fluido vital e matéria. No fluido vital nós temos um elemento chamado princípio vital. Qual é a necessidade do princípio vital? Se nós tomarmos um fator de referência extremamente valioso, a matéria é muito densa, o espírito é muito sutil. Lógico que eu estou falando aqui em termos de física mecânica, não estou falando em termos de física quântica. Tá bom? Para a gente saber bem onde é que a gente está pisando. Porque a física mecânica todo mundo entende, e a quântica é meio confuso. Já pensou a quântica? Eu digo que isso aqui não existe. Aí você diz, mas eu estou vendo. Você pensa que você está vendo, mas você não está vendo. Mas deixa eu pegar, e você pega e diz, mas eu estou sentindo. Não, você pensa que você está sentindo, mas não está. E aí depois dizem que nós é que somos loucos. Esse pessoal da física quântica é tudo doido e não sabe. Aqui nós temos então matéria, energia, princípio vital. Esse princípio vital, ele existe. Não me diga que vocês já estão dormindo. Eu brinquei até agora para poder falar sério. Este princípio vital existe porque isto daqui é alta frequência, muito sutil. Isto daqui é baixa frequência, muito denso. Para que este meio entre em comunicação com este meio, aqui eu tenho que ter uma zona de alta frequência. E a maior alta frequência que existe na matéria é exatamente nessa zona princípio vital. Então, na hora que o espírito precisa se comunicar com a matéria, ele tem que se comunicar com o princípio vital. Então, em qualquer momento que o espírito se comunica com a matéria, ele se conecta no princípio vital. E aqui vocês estão vendo, o Livro dos Espíritos 86, 25, 71, de novo, daqui de baixo. 86, 25, 71, 135A, 136A, 196A, Gênesis 11, 13. Como eu estou dizendo, depois vocês podem copiar isso lá no site, pode baixar, tem esse esquema todo montadinho. Na hora que você faz esta conexão da matéria com o princípio vital,
Aqui nós vamos apenas refazer a conexão, porque eu tinha fluido cósmico, que está dividido em matéria e fluido vital. Eu reconecto, e aí eu tenho aqui, matéria e energia passiva, fluido vital mais princípio vital inativos, portanto o espírito ainda não acessou. Na hora que há esse acesso ao princípio vital, aí acontece isto. O princípio vital, acionando a matéria, faz com que a matéria e a energia agora deixem de ser passivas. Elas continuam passivas, porque elas são passivas, mas com o fluido vital e o princípio vital ativado, faz com que este conjunto se transforme na vida orgânica, no fenômeno vida, até mesmo na chamada vida aparente. Quando um espírito consegue movimentar um objeto numa reunião de efeitos físicos, ele só movimenta porque alguém doou fluido vital. E nesse fluido vital tem um princípio vital que foi combinado com a essência do espírito comunicante. Na hora que ele combina, ele envolve este objeto de fluido, e este objeto envolvido de fluido é onde o espírito consegue acionar. Ele não aciona o objeto, ele aciona o fluido vital que aqui está envolvido. É por isso que existem vidas aparentes. O princípio é o mesmo. Se você entrar no reino vegetal, o princípio do surgimento da vida é o mesmo. No reino animal, no reino nominal. Esse é um esquema que vale para todo tipo de vida. E está todo apenas em 2 obras, Livro dos Espíritos e a Gênese. Quem quer estudar, às vezes, evolução, progresso, desenvolvimento de espécies, aqui tem um bom roteiro de estudo. Um pontapé inicial está aí, bem montado. Tenham certeza. Aqui está, como está retratado no livro Manual do Passista. Aqui nós temos o fluido vital inativo ou passivo. Aqui nós temos nesses pontinhos como sendo os princípios vitais inativos, desativados. Quando nós fazemos incidir sobre isto uma ação do princípio inteligente, ou seja, o espírito em qualquer fase, ele atua sobre o princípio vital. Vejam que isso aqui é uma ampliação disso, tá bom? Então aqui estava imobilizado, imóvel. Aqui a ação do princípio inteligente faz com que o princípio vital movimente-se e dá a vida ao princípio vital, ao campo vital. Então, na hora que o espírito atua sobre este campo, surge a vida orgânica. Não disse a vocês que em 5 minutos vocês entenderiam? Pois é, simples, não é simples? Essa foto, um dia, vai navegando na internet, eu encontrei essa gravura, que eu não tenho a mínima ideia de quem foi que fez essa montagem. Uma vela, e ao redor da vela toda uma galáxia se movimentando. E a vela estava acesa. Eu digo, esse cara leu a minha explicação sobre fluido universal e fluido cósmico. O fluido universal é uma vela, portanto é uma fonte. E o fluido cósmico é uma vela acesa. Porque na hora que a fonte começa a brotar, aí surgem todas as outras estruturas. Aí surge calor, luz, sombra de uma vela. Nessa imagem surge todo um universo. Então aqui nós temos o fluido universal, e aqui nós temos o primeiro grande produto dele, o universo material. Então, mesmo que vocês não tenham entendido até agora, viu como é legal? Para que estudar 2 anos, se alguém pode chegar aqui em 2 minutos e explicar tudo? Veja que sempre tem alguém de bobo nessa história, que no caso sou eu. Depois, quando nós chegamos na doutrina via Allan Kardec, nós encontramos Allan Kardec dizendo que nós somos um espírito que possuímos um perispírito e quando encarnados nos manifestamos em um corpo físico. Allan Kardec só considerou esses 3 campos: o espírito, o perispírito e o corpo. O espírito André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos,
ele colocou que existe um campo mental, que ele chamou de corpo, e um campo vital, que ele também chamou de corpo vital e corpo mental. Eu prefiro campo, porque isso não é um corpo, é de fato um campo energético. Algumas pessoas dizem assim, bom, mas Allan Kardec aqui está agredido. Allan Kardec não está agredido. Ele diz que nós somos um espírito, que quando encarnados temos corpo, e ligando um com o outro nós temos um perispírito. O que André Luiz fez foi de começar a dissecar isso para a gente entender melhor. Entre o perispírito e o espírito existe uma zona de muito alta frequência, que é o campo mental. E entre o perispírito e o corpo existe uma de baixa frequência, que é o campo vital. Baixa frequência em relação aos que estão acima, mas em relação ao próprio corpo, o campo vital ainda é muito sutil, mas é algo bem material. Quando nós estudamos duplo etérico, aura, cordão prateado, tudo isso está nesta zona, campo vital. Significa dizer que a gente tem muito pouco acesso ainda a uma zona chamada campo mental. E também significa dizer que, por termos abandonado o magnetismo, entendemos muito pouco do perispírito. Na realidade, a gente conecta ou tem sensações das partes terminais do perispírito, que são as estruturas do campo vital. Esses campos vitais, o campo vital principal, ele se exterioriza na nossa estrutura sob forma de campos pontuais, que são verdadeiros vórtices, que nós chamamos de centros de força, chakras ou campos vitais, ou centros vitais. Então, um primeiro problema que nós temos é que sempre foi passado para nós que os nossos centros vitais, eles estão em movimento e eles geram uma zona parecida, um redemoinho, mas de estrutura pequena. Então, na maioria das vezes, a gente faz referência a um centro que vem até aqui. Nós temos, então, os centros de força como sendo unidades pequenas. Imaginemos bem, eu tenho o meu centro de força gástrico, que ele tivesse, no máximo, essa dimensão. Se eu precisar fazer uma técnica de dispersão transversal, eu vou precisar o quê? Ir até o limite dele. Além do limite dele, já seria perda de tempo. Então, imaginemos que isso aqui é uma pessoa, e eu tenho este centro de força dele, é esse tamanho. Eu quero fazer uma técnica, basta eu fazer, porque eu já envolvi toda a extensão do centro. Só que na realidade o centro de força não tem só essa extensão. Ele tem zonas bem mais amplas. Por isso é que às vezes, por exemplo, a gente senta um ao lado do outro, e se os nossos campos magnéticos não se afinarem, a gente termina mudando de lugar. Porque a gente não sabe o que é, mas tem uma coisa desconfortável perto de mim. A gente nunca tem coragem de dizer, não, é porque eu não estou bem ao seu lado. Mas muitas vezes é porque os nossos campos magnéticos estão interagindo um com o outro de forma ruim. Por exemplo, tinha uma pessoa que estava sentada bem ali durante muito tempo. Aí levantou-se para ir tomar um café, está sentada lá atrás e não voltou mais para cá de jeito nenhum. Eu acho que tinha alguma milacria por acolá. Ok. Muitas vezes as nossas projeções são tão largas que a gente afeta os outros. Mas isso não seria tão significativo. Imagina você como os magnetizadores fizeram. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer isso. Messias, chega aqui um minutinho, por favor. Esse é o Messias que eu estava dizendo como é que é doutrinador? Não, como é? Não? Dialogador. É um dialogador. É esse aqui, dialogador. Que de vez em quando fica beijo mole para dizer, meus irmãos, senhas. É daqui de Itapira. Portanto, tem todas as características de Itapira. Por isso, quando a gente está longe, a gente... Você conhece Itapira? De onde? Itapira, a cidade dos... Aí a gente se lembra de Messias. Dos homens bons, né? Gente boa. Né? O pessoal não deixa a gente terminar, o que vai falar? Então, os magnetizadores fazem o seguinte, fica aqui de frente para mim. Então, eu tenho, por exemplo, vou trabalhar o gástrico.
Se o centro gástrico dele fosse pequeno, e eu quero fazer uma técnica transversal, eu bastaria fazer isso aqui. Eles fizeram isso, mas de repente também resolveram fazer um movimento mais largo. Em vez de fazer só isso, eles resolveram fazer. Se o centro de força é apenas desse tamanho, significaria dizer que eu levar minha mão até aqui e até aqui não iria alterar em nada. Porque se eu estou mexendo aqui, a partir daqui eu estou entrando no nada, não teria nenhuma repercussão. Só que quando eles faziam um dispersivo assim, e eles queriam obter um resultado, só para dar uma ideia numérica, eles precisariam fazer 50 vezes. Quando eles faziam assim, 10 vezes no máximo já estava resolvido e com muito mais eficiência. Logo, tem mais alguma coisa. Porque se não tivesse, não faria nenhum sentido você estar mexendo aqui. Não, nesse campo meu, eu estou trabalhando só nesse campo, só nesse campo. E isso vale para qualquer outro centro. Eu tomei o gástrico aqui por ser uma posição melhor para demonstrar. Então, eles começaram a deduzir isso. Para fazer determinadas práticas, eles tinham espaço. Então você vai fazer um dispersivo numa pessoa que não está bem. Se você está limitado de espaço, numa terapia, fica difícil. Você vai gastar muito tempo e não vai ter um resultado tão eloquente como se você tiver a liberdade de fazer o movimento mesmo. Se eu não entendo isso, eu digo, isso é um exagero. Está querendo voar. Né? A gente começa a inventar 1000 coisas porque não entende a lógica do processo. Então a questão de eu movimentar muito ou pouco, ela tem a ver com um processo, com uma realidade. Ah, mas eu prefiro fazer 50 vezes curtinho do que fazer 10 largos. Na casa em que eu estou, eu não tenho espaço para abrir os braços. Então, faça curto se você precisa. Mas você vai ter que fazer mais. Mas aí o sistema nos constrange, porque o sistema diz, o passe não pode passar de 1 minuto, não pode passar de um Pai Nosso, não pode passar... E aí a gente... Não, porque tem muita gente para aplicar. Ok, um passe comum, em que você não vai fazer um tratamento, você pode dizer que vai fazer um passe de 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas você quer fazer um tratamento, a pessoa está com um câncer. Você vai tratar ela com um passe de 1 minuto e meio, está perdendo tempo. Disseram aqui que ainda agora eu falei em inglês, agora eu me lembrei qual foi a expressão, foi essa, I'm so sorry. Não vai fazer nada. Com 1 minuto para atrapalhar uma pessoa com câncer, sinto muito, não vai funcionar. Para você trabalhar uma pessoa com câncer, pode se dispor a cada sessão você gastar ali de 20 minutos para frente. Quanto? 20 minutos para frente. Ah, mas assim vai ficar demais. Sim, mas você quer curar a pessoa ou quer só fingir que está fazendo alguma coisa? Ah, mas teve uma pessoa aqui que a gente fez pouca coisa e a pessoa ficou boa. Supondo que tenha sido magnético, foi por ação de mediunidade curadora. E não por magnetismo apenas. Ação direta dos espíritos. Mas se você quer trabalhar, você tem que se dispor muito mais. E aí, se eu vou dispor muito mais, quanto mais eficiente eu for, melhor será. Então, eu tenho... Obrigado, Messias. Então, nós temos os centros de força com uma realidade diferente da nossa realidade comum. Bem diferente. Aqui tem uma figura que serve só para a gente ter uma analogia. Isso aqui não é real, mas é só para a gente perceber. Se os nossos centros fossem assim, e na hipótese as nossas mãos liberassem fluidos desta forma, quando nós aplicássemos um passe nesse centro, olha a quantidade de energia que a gente tenderia a perder. Porque o centro muito restrito, a nossa expansão é muito ampla, os centros perderiam muito da energia que a gente estaria soltando. Mas ao contrário, se o centro ele tem essa feição, quando eu disponho o fluido sai sendo captado por todas as zonas do centro de força.
Então, esse é um primeiro ponto básico para a gente entender de centros de força. Um segundo ponto-chave de centros de força é que os centros de forças eles estão sempre em movimento. Existem escolas que dizem que eles ficam em vai e vem. Eu não entro na discussão. Eu analiso os centros de força como sendo movimento para um único sentido. E esse sentido é o sentido horário. Quando você está aplicando um passe numa pessoa, é como se ela fosse um relógio. E se você vai considerar, você tem que considerar em circulares como sendo os ponteiros de um relógio. Porque é dessa forma que os centros se estabelecem. Isto considerado, nós podemos entender que existe um sistema de forças que pode ser decomposta da seguinte maneira. O movimento de giro faz surgir uma componente centrípeta que traz a energética para dentro e uma componente centrífuga que leva a energética para fora. Num primeiro plano simples, a parte centrípeta nos dá a vida. Se você deixar de centripetar, você deixa de ter circuito vital e morre. A parte centrífuga, numa pessoa comum, é quando você forma a sua aura, seus pontos de exteriorização. Se você é um magnetizador, ela fica mais potente ainda quando você dirige o fluido, quando você prepara o fluido e exterioriza, ou, numa única palavra, quando você usina um fluido. Então você usina e manda. Você está fazendo valer a componente centrífuga. Então nós temos o tempo inteiro isso. Quando eu estou na condição de paciente, de assistido, eu estou captando. Eu estou precisando de fluido, então eu capto e jogo tudo na componente centrípeta. Dentro dessa sequência, os centros de força eles trabalham no sentido da alta frequência para a baixa frequência. E aí os magnetizadores estabeleceram que os passes deveriam ser da cabeça para os pés. Só que eles não davam uma regra e deixavam a regra por ter sido dada. Eles aplicavam o passe da cabeça para os pés, mas para testar, eles aplicavam também dos pés para a cabeça. Resultado, todas as vezes que se aplicava passe dos pés para a cabeça, os pacientes passavam mal. Eles não sabiam por quê, porque eles não consideraram esses estudos, mas eles sabiam que dava errado. Tem um magnetizador também do início do século passado, um francês, muito conhecido, chamado Jean-Paul Jagot, que ele, num dos seus livros, ele sugere que a gente aplique passes de baixo para cima quando quiser desmagnetizar. Mas aí ele colocou numa nota de rodapé. É preciso ter cuidado que todas as vezes que fazemos desmagnetização por esse método, os pacientes passam mal. Então, quer dizer, ele indica uma coisa e ao mesmo tempo já diz que faz mal, o que é um contrassenso. Na realidade, não se aplica passes de baixo para cima. Por quê? Porque o fluido ele vem de sutil para adensar. Esse é o princípio básico que a gente aprendeu em magnetismo. E que mesmo assim a gente vai ter que ver um pouquinho mais. Aqui tem uma figura que eu também não posso reproduzir, porque é uma figura que eu desconheço o autor, sei que o autor dela o artista é um japonês, que eu peguei isso numa revista muito antiga, mas eu acho, até hoje eu não encontrei um desenho tão bonito e que expressasse tão bem o que é um centro de força. Então mesmo nessa época, mal se falava em 2D, aqui já era uma proposta em 3D, em 3 dimensões, em que nós temos aqui um centro frontal, e nós percebemos que quanto mais próximo dele, mais o fulcro é violento, é intenso. Olha que coisa interessante isso aqui. Isso é fundamental. Quanto mais próximo do fulcro, então vamos pegar aqui no frontal, que é o caso, mais intenso é o spin do movimento. Mas se isso daqui ele vai se abrindo, imagina que isso aqui é o frontal do meu paciente, essa parede. Isso daqui é um cone que vem se abrindo. Se eu colocar uma partícula de fluido aqui neste ponto, aqui está o centro, então vou tirar aqui em linha reta, eu soltar essa partícula aqui,
Nós imaginamos em primeiro momento que ela faria isso, mergulharia e iria direto para o fundo. E não é. Você solta aqui, ela começa a entrar no movimento. Então ela vai, ó. Logo, a gente já percebe, olha que dedução a gente pode tirar, mesmo sem ter lido em canto nenhum. Quanto mais próximo, maior o spin, quanto mais distante, maior vai ser o circuito que essa partícula vai girar. Ora, se eu colocar todos os meus fluidos bem aqui, todos esses meus fluidos vão entrar nessa zona de alto movimento. A percepção disso no paciente é diferente de se eu colocar esse fluido aqui. Porque ele vai receber essa carga fluídica, mas numa frequência, num padrão totalmente diferente ou muito diferente da que eu coloquei aqui, mesmo sendo a mesma energia. E aí nós começamos a perder essa referência também. Todo passe é perto. E quando alguém aplica um passe distante? Não tem para que aplicar distante. Distante não vale. Veja como a gente perde muito rápido o sentido. Essa gravura mostra que quanto mais distante, é um outro circuito que as partículas vão fazendo. E isso faz capital diferença na hora da nossa prática. Imagina, se eu agora vou aplicar um passe aqui nessa pessoa. Aqui está o corpo dela, essa parede é o corpo do paciente. E eu estou aqui bem próximo. Essa energia, ela recebe o nome de ativante. À medida que eu vou afastando, ela vai perdendo a capacidade de ativante e vai entrando numa zona chamada calmante. Então, quanto mais distante eu fizer, mais essa energética é calmante. Não é calmante no sentido de acalmar, mas no sentido da percepção energética. Então você pega um paciente sensível, faz um concentrado nele próximo e depois faz um distante e pergunta a ele se foi a mesma coisa. Ele vai dizer que foi totalmente diferente. As repercussões são diferentes. O que a gente aprende só aí rapidinho, sem nenhuma interferência de nada? Por que é que alguns pacientes, eu por mais que aplique, não resolve? Olha que primeira pergunta. Não será porque o problema dele era calmante? Se eu nunca aplico um passe calmante e ele tem um problema calmante, como é que eu vou resolver? Ele está precisando de um fluido que faça todo esse movimento. Muitas vezes ele já está com muito aqui e você congestiona mais ainda. E os fluidos distantes a gente perde. Não, que reflexão mais boba. E os magnetizadores já tinham dito isso. Quanto mais próximo, mais excitante, mais ativante. Quanto mais distante, mais calmante. Regra do magnetismo. E dentro do mesmo campo. Quanto mais lento você aplicar, vamos imaginar que eu quero aplicar agora em todos os centros. E aí eu venho bem devagar. Bem devagarzinho. É devagar, é devagar. É devagar, devagar, devagarzinho. É devagar. Não tem uma musiquinha assim, né? Pronto. Então estou fazendo aqui um passe bem lento. Quanto mais lento, mais ativante. Ativante perto. Quanto mais lento, mais concentrador. Ora, se quanto mais lento, mais concentrador, se eu paro, é mais concentrador ainda. Então os magnetizadores nos disseram que as benditas imposições, elas são concentradoras. Quanto mais rápido, mais dispersivo. Então eu estou dispersando um fluido. Só que a palavra dispersão não é uma boa palavra. É melhor do que a anterior. Antigamente a gente chamava de dispersivo de limpeza. A limpeza pressupõe uma sujeira. Se você está fazendo uma limpeza, então você está tirando um sujo. Na realidade a gente não tira sujo, a gente recicla. Para usar um termo mais apropriado. Quanto mais eu disperso, mais eu reciclo a energética.
Eu tenho uma peneira que está cheia de produto e já não peneira mais. O que eu faço? Ponho mais coisa nela? Não, porque ela já está obstruída. O que eu faço com a peneira? Sacudo a peneira. Na hora que eu balanço a peneira, eu amplio a passagem dos elementos. Como é que eu faço isso num paciente? Ele já está congestionado de fluidos. Disperso. Teve uma pessoa aqui que na hora do almoço me falou que tem uma outra pessoa, que aí eu vou ser discreto para não dizer nomes, cujo parente é rezador, rezadeira, e que ela curava quebranto, mal olhado. Eu nem fiz a pergunta, mas todo mundo aqui deve conhecer ou já ouviu falar de algum rezador ou curandeiro. Como é que a gente tira mal olhado? Seja lá fazendo como for, mas sempre com movimentos rápidos. Por que movimentos rápidos? Porque quem está com quebranto está congestionado. Se você vai para o centro espírita e você faz, coisa linda de Jesus, e a mão bem devagarzinho, e você concentra mais, a criança não melhora. Vai para a rezadeira, ela dispersa. E aí funciona. Ou seja, a rezadeira nunca estudou magnetismo, mas está agindo magneticamente de forma correta. E a gente que deveria ter estudado está agindo magneticamente de forma invertida. Então não precisa eu dizer que foi o magnetizador que deu a regra. A regra é da natureza. Quando a gente tem uma criança que está chorando muito, o que a gente faz? Põe no braço. E depois que põe no braço, fica segurando ela aqui parada, não é isso? Não? Chacoalha, ou seja, evita o congestionamento. A gente bate com a mão numa quina. Depois que a gente bate que está doendo, a gente faz o quê? Não, está doendo, que coisa boa. Porque agora eu vou para o reino do céu. Não é com sofrimento que a gente vai para o céu? Que nada, a gente joga, sopra. Esse sopro é dispersivo. Esse gesto é dispersivo. Colocar a mão debaixo d'água é dispersivo. Ou seja, a natureza ensina que em determinados momentos a gente tem que dispersar, evitar o congestionamento. Você chega num centro espírita, você congestiona, você concentra. A gente mostrou aqui ainda há pouco os exemplos de Jesus. Jesus curou de 1000 maneiras diferentes. Se ele curou de 1000 maneiras diferentes, por que nós só temos uma maneira? E se é para a gente estar de acordo com a natureza, digo sem medo de errar, é melhor dispersar do que concentrar. Alguém pode me perguntar, mas o reiki só concentra, o jorei só concentra, e agora? Vou dar uma resposta que é chata. Se você já viu alguém fazer reiki, e ela tiver magnetismo de exteriorização, com pouco tempo ela deixa de ser reikiana. Por que ela deixa? Porque seus pacientes começam a passar mal. E por que começam a passar mal? Porque você está dando fluidos seus. E os seus fluidos são densos. E se você parar muito tempo, congestiona. Se congestionar, faz mal. Com o reiki, ou com o jorei, a mesma coisa. Com o passe espiritual, a mesma coisa. Não adianta você dizer isso é passe espiritual e você começar a doar fluidos. Na hora que você começou a doar fluidos, você tem que trabalhar magneticamente. Queira ou não queira, do contrário, seu paciente vai passar mal. Então o reiki é muito legal. Se você for apenas um canal, como eles ensinam, você não vai dar nada seu, vai passar tudo por você. Ótimo. Porque o que passa por mim é sutil. Sendo sutil é não congestivo. Não congestionando não faz mal. Agora, se você doa e o fluido é seu e você fica, eu não estou dizendo que você fique 30 minutos na cabeça de ninguém, não. Fique 3 minutos. Você doando a energia, passe 3 minutos na cabeça de alguém. Veja o que vai acontecer depois. Se o paciente for sensível, ele não se levanta da cadeira sequer. Se ele não for sensível, ele vai passar mal depois. Como 2 mais 2 são igual a 4. Porque é uma energia. Energia magnética é físico. Não é espiritual, é físico. E como é físico, depende de leis físicas. Você não pode colocar numa peneira fina material grosso para peneirar, porque não passa. Isso daqui é uma peneira fina. E você está colocando material grosso. Não passa, congestiona. Literalmente assim.
E aí a gente fica numa dúvida, porque é muito comum a gente só fazer imposições. Alguém pode perguntar, até porque já me perguntou muito, e por que é que lá no nosso centro a gente só faz imposição e não dá problema? Pode examinar, não dura mais do que 1 minuto e meio o seu passe. E mesmo assim dá problema, você é que não examina. Agora, se você inventar de passar 5 minutos com a mão na cabeça de todos os seus pacientes, você vai ver o que é bom para a tosse. Vai ser um tal de gente passar mal e a gente não vai saber por quê. Por quê? Ah, porque os espíritos ficaram com raiva, porque é obsessão? Não, porque é um autoconcentrado. Imagina, você está aqui 1 minuto e meio ou 3 minutos no alto da cabeça de uma pessoa, energia densa, em cima de um centro sutil, congestiona. Congestionou, a pessoa passa mal. Antigamente eu dizia com mais frequência, eu tenho um apelido que me colocaram nos primeiros seminários que eu fiz, e muita gente até hoje brinca comigo por conta disso. O apelido é uma frase, em 3 palavras: na dúvida, disperse. Se você for aplicar um passe em qualquer pessoa, você teve dúvidas, disperse. Para ter segurança. O problema a gente tem que dispersar. Porque dispersar não é tirar fluidos, é distribuir, catalisar, refinar, transitar os fluidos, compactá-los para que eles evitem os congestionamentos nos centros. São tantas as funções do dispersivos e a gente só pensa que o dispersivo tira. Se dispersivo só tirasse, na hora que a gente quisesse roubar a energia de qualquer um, era só dispersar. Para que nós atendamos à natureza, é dispersão. Quando a gente está num ambiente com muito calor, a gente fica doido que venha um vento. O vento é dispersivo. Quando você está nervoso no trabalho, você fica doido para quê? Para dar um grito. Ah, se eu pudesse, eu dava um grito aqui bem forte. Ah, para lá! Aí você diz, nossa, depois do grito, agora estou melhor. Sim, está melhor por quê? Porque você dispersou, evitou a concentração. Tem até um livrinho aí, que ele tem algumas falhas, mas é um livro que tem uma frase, no mínimo, instigante. Não diga sim quando você pode dizer não. Quer dizer o quê? Se você está numa situação de autoconstrangimento, você continuar no autoconstrangimento vai lhe fazer mal. Não é você agredir o outro, porque você tem que descomprimir essas energias. E são atitudes dispersivas, sejam por atitudes assim, às vezes você fazer uma boa caminhada é uma atitude dispersiva. Você dançar é uma atitude dispersiva. Você sorrir, se alegrar, é uma atitude dispersiva. A natureza ela é dispersiva e nós queremos na casa espírita fazer a natureza ser concentradora. Não, tem momentos sim de concentrar fluidos, mas na maioria das vezes é preciso dispersar. Essa é a primeira grande reflexão, que logo em seguida a gente vai pegar umas bem melhores e até já.